Boa tarde a todos. Nós daremos início, nesse momento, então, ao seminário de hoje, no conjunto de apresentações já em curso nesse sistema. Meu nome é Aldo Meroto Júnior, eu sou professor associado da URGS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Eu sou formado como agrônomo já há bastante tempo, em Lages, Santa Catarina. Fiz mestrado em fitotecnia na URGS. No começo dos anos 2000, fiz doutorado nos Estados Unidos. E mais recentemente, tive um curso de pós-doutorado na Flórida, também nos Estados Unidos. Dentro do seminário de manejo de plantas daninhas, o nosso assunto de hoje, ele trata de um assunto bastante específico, que é mecanismos de resistência das plantas daninhas aos herbicidas. Esse o problema então causado pela resistência de plantas daninhas aos herbicidas em todo o mundo, ele é estimado em infestar uma área de 125 milhões de hectares, a um custo médio de $30 por hectare, que eu acredito que é bastante pertinente com o que nós também temos aqui no Brasil. Isso causa um prejuízo mundial de aproximadamente 3,75 bilhões de dólares por ano. É uma cifra extremamente grande, é um valor extremamente vultuoso e que chama atenção pela sua magnitude, e eu vejo que nós estamos vivendo um momento, passando por uma época de aceitação, de entendimento desses problemas e, obviamente, de necessidade de tomada de ações para que esse problema seja resolvido em lavouras específicas ou em regiões específicas. A resistência de plantas daninhas aos herbicidas, ela tem características epidêmicas, ela é muito similar àquilo que ocorre com um problema igualmente, ou certamente até maior, que é a resistência a antibióticos. E ela tem se caracterizado como um fato de inviabilização de áreas e de aumento contínuo da infestação devido à resistência. Eu costumo debater que isso caracteriza um efeito invisível, onde o produtor passa a ter perda de produção e aumento do custo, e muitas vezes ele não se dá conta da causa desse problema, da causa dessas grandes perdas, e isso está relacionado ao problema de plantas daninhas resistentes. Dessa forma, então, nós estamos em uma situação muito comum de dificuldades de aceitação e reconhecimento do problema de resistência por parte não só de produtores, como também de técnicos. E é necessário que isso seja contornado, que essa dificuldade de aceitação e de reconhecimento seja eliminada, para que os problemas, então, sejam diminuídos. O conhecimento relacionado aos mecanismos de resistência de plantas daninhas, eles têm duas conotações, uma básica e uma aplicada. As situações básicas, elas são importantes para o desenvolvimento do conhecimento per se, como um todo, e também poderá estar relacionado ao desenvolvimento de novas culturas resistentes a herbicidas e até mesmo de novos herbicidas que sejam compostos que inibem enzimas associadas à resistência. Esses dois processos já estão em desenvolvimento atualmente, no futuro talvez podem resultar em produtos nesse sentido. Aquilo que mais nos tem interesse atualmente, nesse dia de hoje, é a importância do conhecimento aplicado sobre isso. Que então, como que a gente pode usar isso para desenvolver ferramentas de diagnóstico e, obviamente, para pensar, para definir procedimentos de prevenção e controle da resistência como um todo. O número de espécies resistentes, ele vem crescendo muito ao longo do tempo. Na linha vermelha, então, nós temos aquilo que caracteriza o número de plantas daninhas resistentes a herbicidas que inibem a enzima ALS. Na linha azul, então, o problema já mais antigo de número de plantas resistentes, principalmente a triazinas. Na linha verde, um grupo altamente importante, que é o de aceciase. E na linha azul claro, o fato mais recente, mas extremamente preocupante, que é o número de plantas daninhas resistentes a glifosato, que já superou o número de 30 espécies diferentes recentemente. No quadrado, nós temos ali uma indicação do
que existem 480 casos configurados pela associação de espécie e mecanismo de ação diferentes, mecanismo de ação de herbicidas, que são resistentes a herbicidas. Em 251 espécies de plantas daninhas distintas, ou seja, praticamente todas as espécies de plantas daninhas, as principais espécies existentes no mundo, existem problemas relacionados à resistência. Isso afeta praticamente todos os mecanismos e um número muito grande de herbicidas, culturas em praticamente todos os países que fazem agricultura desenvolvida em todo o mundo. Além do número de plantas resistentes, passa a chamar atenção recentemente um processo bastante grave, que é da chamada resistência múltipla, ou seja, espécies ou uma mesma população que é resistente a herbicidas de mais de um mecanismo distinto. Então aí nós temos casos bastante complexos de resistência, onde existem 50 espécies distintas que apresentam resistência a 2 mecanismos de ação de herbicidas. E até mesmo algumas espécies que são resistentes a herbicidas de 7 mecanismos de ação distintos. Então isso configura uma grande complexidade e um problema relacionado ao assunto de hoje, que nós vamos tratar em alguns momentos. Quais são as espécies que têm maiores problemas de resistência múltipla e de maior complexidade no mundo? A espécie campeã de resistência é uma azevém, que nós não temos no Brasil, que é resistente a herbicidas de 11 mecanismos de ação distintos. No entanto, as espécies anotadas em vermelho são espécies que nós temos no Brasil. No primeiro quadrado vermelho ali é capim-arroz e quinóbula cruz-galho, onde no mundo existem plantas resistentes a 10 mecanismos de ação distintos. Além disso, nós temos uma outra espécie de capim-arroz, quinóbula colona, pé de galinha, lólio, a nossa buva, a Coniza canadense, resistentes a 5 mecanismos de ação distintos, e até mesmo ráfagos também a 5 processos. De que forma que o assunto resistência de plantas daninhas ele é abordado em grande parte das situações onde esse assunto é debatido? Mais uma vez, nós temos definições básicas desse contexto, que são relacionadas a definições, como que ocorre a seleção e evolução, os mecanismos de resistência a herbicidas existentes, como que ocorrem esses mecanismos aos principais herbicidas existentes, que é o número 4, situações de variação de adaptação ou fitness, como que isso é modelado, a origem e dispersão, e até mesmo comparação com a resistência a antibióticos, fungicidas e inseticidas. Esses são os caracteres básicos. Também existem situações práticas, que é o diagnóstico, monitoramento, manejo de culturas resistentes a herbicidas e aspectos econômicos, sociais, éticos e regulatórios. Nós também abordamos algumas associações, como o jogo de xadrez, troca o jogo de truco, azar e o efeito de predador, fazendo aí associações com aquilo que acontece com o nosso cotidiano em relação às situações práticas associadas à resistência. Nessa tarde de hoje, nós vamos abordar, então, uma fatia desse assunto, uma fatia bastante básica, bastante específica, que é de mecanismo de resistência a herbicidas. No entanto, nós também vamos fazer situações um pouco práticas e um pouco aplicadas, que é como que esses conhecimentos podem ser utilizados para o desenvolvimento de estratégias de diagnóstico e até mesmo de manejo da cultura, prevenção e controle desse problema. Dessa forma, o conteúdo desta apresentação está dividido nos principais assuntos que esse tópico existe, esse tópico, então, de mecanismo de resistência de plantas daninhas aos herbicidas acontece, sendo que o primeiro tipo de resistência, ou a primeira classificação, é aquela chamada dos mecanismos relacionados ao local de ação, ou seja, os mecanismos aí com macronímia denominados de RELA. Esses mecanismos podem ser de local de ação alterado ou de superexpressão da enzima-alvo. O outro tipo de resistência são os mecanismos não relacionados ao local de ação, ou então chamados de não-RELA. Existem 4 procedimentos distintos, 4 formas distintas pelas quais esse mecanismo ocorre em plantas. Mas, ao final, nós vamos discutir alguns assuntos sobre como que isso pode estar envolvido com aspectos epigenéticos, e no final, então, algumas conclusões discutindo implicações e necessidades relacionadas a esse assunto.
No entanto, os dois assuntos principais dessa apresentação, eles vão estar focados nos principais mecanismos pelos quais os matos têm desenvolvido resistência a herbicidas, que é o 2.1 e o 3.3. Iniciando, então, o primeiro mecanismo relacionado à resistência a herbicidas, isso está dividido em local de ação alterado e superexpressão da enzima alvo, sendo que o local de ação alterado pode acontecer devido a mutações de ponto na enzima alvo, ocorrência de duplas mutações ou até mesmo de deleções no DNA que codifica para essa enzima. Então, o primeiro deles é o local de ação alterado, aonde nós temos aí uma representação na figura A do canal da enzima LS, aonde o substrato se liga, fazendo então com que essa enzima participe na síntese de aminoácidos para a planta. Na coluna B, nós temos, na figura B, nós temos uma indicação do herbicida clorimuron, ocupando o chamado local ativo, ou o bolso ativo dessa enzima, fazendo com que o cofator importante para que a enzima funcione não consiga se ligar na enzima, e isso caracteriza a inibição. Isso vai levar a planta à morte. Na figura C, nós temos a mesma enzima sendo representada com os aminoácidos que a formam, ou seja, a ocorrência de mutações de ponto que ocorrem ao acaso nas plantas. Os herbicidas não induzem mutações, eles não causam mutações. No entanto, naturalmente, seres vivos, plantas, animais, qualquer ser vivo, o processo de replicação do DNA pode pode resultar em mutações e erros na substituição, que levam à substituição de uma base do DNA, que vai resultar na alteração de um determinado aminoácido. Dessa forma, alterando uma bolinha dessas, que representa um desses aminoácidos, o herbicida não vai mais conseguir se ligar, e dessa forma, o efeito não vai ocorrer, a planta não vai morrer, ou seja, ela vai ser resistente. Então, isso caracteriza o processo mais importante que resulta na ocorrência de resistência de plantas daninhas a herbicidas no processo relacionado ao local de ação alterado. Nós fizemos, então, uma série de estudos, bastante simples, eu diria, e, nesse caso, se exemplifica o que ocorreu com a espécie capim-arroz, Echinoclopus galli, aonde, na coluna da esquerda, na figura da esquerda, nós temos um cromatograma, e na coluna da direita, então, um alinhamento da planta resistente, na linha de baixo, na linha de cima, desculpe, com uma espécie suscetível, que é a Arabidopsis, aonde na posição 574 do gene ALS se constatou, então, uma mutação de ponto de G para T, mudando, então, o aminoácido de triptofano para leucina, que é, então, uma das causas da resistência a herbicidas imidazolinonas nessa espécie. Essas mutações, eu há pouco falei ou exemplifiquei uma delas, nós temos um número bastante grande de mutações que resultam em resistência a herbicidas inibidores da ALS. Isso também ocorre com relação a outros mecanismos de ação de herbicidas, mas nós temos aí que a mutação 574, que coincidentemente é aquela que eu acabei de mostrar, é a que mais está relacionada à ocorrência de resistência, estando presente em 32 diferentes plantas daninhas resistentes. E isso é uma lista bastante grande, mostrando aí uma grande diversidade de alteração de aminoácidos resultante de mutações relacionadas à enzima alvo. Essa é uma primeira situação prática que eu creio que nós temos que passar a pensar. Nós temos aí, então, um quadro que exemplifica o efeito da mutação em um determinado aminoácido em uma certa espécie daninha em relação aos 5 grupos de herbicidas que inibem a ALS. Nós temos, então, o primeiro caso, onde, por exemplo, a mutação asparagina na posição 376 resulta em resistência a herbicidas de todos os diferentes 5 grupos químicos. No entanto, a mutação alanina 122 resulta sim em resistência a um grupo importante, que são as imidazolinonas, mas essas mesmas plantas são resistentes às sulfonilureias e a outros grupos, e aos pirimidiltilbenzoatos,
que então esses dois grupos ainda se mantêm efetivos para o controle dessa espécie. Nós temos também situações onde ocorre o contrário. A resistência ocorre às sulfonilureias e não existe a imidazolinonas. Ou seja, não é a existência de uma mutação no gene ALS que vai conferir resistência a todos os herbicidas desse mecanismo de ação. E nós temos ainda variações entre grupos químicos. Nós temos, por exemplo, então, Cyperus, uma planta que eu estudei há algum tempo atrás, que é resistente, cuja variação existe dentro do grupo das sulfonilureias. A planta é resistente a um herbicida, mas não é a outros do mesmo grupo químico. Isso está ocorrendo recentemente com a azevém, um problema bastante grande entre nós, onde nós temos observado resistência a fenoxaprop e não a demais outros herbicidas do mesmo grupo químico. Então, isso caracteriza uma situação importante, que nós temos que definir esse padrão de resistência, entender esse padrão de resistência e não apenas eliminar o uso de herbicidas desse mecanismo de ação como um todo, porque nós podemos estar perdendo aí uma grande ferramenta de trabalho. E aqui está, então, um resumo dessas considerações, onde a principal implicação do mecanismo de ação relacionado à alteração no local de ação é a situação convencional, mais comum, que está escrita em tudo que é livro, em tudo que é manual, que é a necessidade de rotação de herbicidas de diferentes mecanismos de ação. Então, isso é o principal mecanismo de prevenção à resistência. No entanto, eu chamo a atenção que ele é específico apenas para casos onde o mecanismo de ação for especificamente relacionado à mutação no local de ação. No entanto, como eu acabei de comentar, nós temos situações onde, sim, a rotação ou a mudança para herbicidas de diferentes grupos químicos, ou mesmo diferentes ingredientes ativos de um mesmo grupo químico, pode resultar em uma situação extremamente favorável. Isso implica, obviamente, uma necessidade de conhecimento do nível de resistência e do padrão de resistência cruzada nas populações da região onde eu estou analisando. E isso é extremamente importante para herbicidas inibidores da ALS e da CCase, que são produtos que apresentam um padrão ambiental e agronômico extremamente favorável. E aí eu repito a questão, por que perdê-los? Nós estamos aí tratando de dois dos principais mecanismos de ação de herbicidas, que sim, são os que mais têm resistência, mas que existe dentro dos produtos do próprio mecanismo de ação, produtos, então, que ainda podem se manter ou são efetivos. No entanto, nós temos que saber que isso ocorre, nós temos que entender qual é o mecanismo de ação que está ocorrendo nessas plantas para fazer esse quadro e tomar decisões, então, de uma forma técnica e de uma forma que certamente vai resultar em benefícios para o controle dessas plantas. Bem, nós passamos, então, o mecanismo relacionado a mutações na enzima-alvo, mutações simples. Nós temos agora uma situação mais recente, de menor frequência, que são mutações duplas. Nós temos aí, então, um exemplo mais comum da mutação prolina 106, que mudando para serina em pé de galinha, com relação ao gene ALS, confere uma resistência ao herbicida glifosato. No entanto, tem-se observado uma situação extremamente atípica, diferente, interessante, do ponto de vista biológico, que é a ocorrência de duas mutações, nesse caso muito próximas, que ambas conferem resistência ao herbicida glifosato, na posição 102, e daí a acronima de TIPS, onde as letras dos diferentes aminoácidos formam essa nomenclatura. A situação pertinente que mostra esse gráfico é que, diferentemente do triângulo voltado para baixo, que é aquele que caracteriza o nível de resistência quando a planta tem somente uma mutação, que é baixa, que é a situação típica da prolina 106, quando nós temos a ocorrência de duas mutações distintas, nós temos plantas com um alto nível de resistência. Então, isso passa a ser preocupante, porque é uma planta que vai ser resistente a altas doses de glifosato, e, obviamente, isso significa uma situação bastante preocupante. Por outro lado, biologicamente, se tem uma situação bastante particular, que essas plantas TIPS, conforme mostrado na figura, têm um menor crescimento, principalmente quando em estado homozigoto.
e quando em situação de heterozigose, essa penalização de crescimento não ocorre. Esse é um fenômeno que ainda está em estudo com relação ao entendimento do porquê dessas diferentes penalidades de crescimento conferidas pelas mutações duplas, nesse caso TIPS. Uma outra situação igualmente bastante particular é a ocorrência de deleção de 3 bases do DNA, de 3 pares de bases do DNA, resultando na deleção de um aminoácido. As situações mostradas anteriormente são situações onde ocorre mutação, substituição de uma base por outra, um T por um G, por exemplo. Nesse caso, que ocorreu em Amaranthus tuberculatus, com relação à resistência a produtos que inibem a enzima Protox, nós temos aí a deleção, a perda de um aminoácido da proteína, fazendo com que isso, então, resulte em alteração da estrutura dessa enzima, conforme mostrado nas figuras das enzimas suscetível e resistente, verde e vermelha, respectivamente, aonde isso resulta em resistência a herbicidas. Cabe salientar, nesse quadrado à direita, que esse é um fenômeno extremamente raro. Isso tem uma frequência de ocorrência de 1 bilhão de vezes, como um evento mais raro do que a ocorrência de simples alterações, simples substituições, definindo, então, que é uma situação extremamente difícil. Biologicamente se teve bastantes contestações em relação à significância e à ocorrência desse processo, mas hoje é fato consagrado e isso ocorreu sim, com relação a Amaranthus. Cabe salientar que nós tivemos resistência de leiteira no Brasil há algum tempo atrás, e é bem possível que esse também seja, talvez, um processo que ocorra naquela espécie. Agora, então, nós passamos ainda com relação à ocorrência de processos que resultam em resistência devidos especificamente à enzima-alvo, mas não mais a mutações, e sim a superexpressão da enzima-alvo. Nesse caso, então, nós temos na figura da esquerda a representação daquilo que ocorre em Amaranthus palmeri, onde uma planta suscetível possui um gene EPS-PS que vai codificar para uma certa quantidade de enzimas EPS-PS. Nesse caso, o herbicida glifosato, representado pelas bolinhas vermelhas, vai se ligar, vai inibir essas enzimas e vai levar à planta à morte. Ocorre que plantas resistentes têm um número muito grande de enzimas, de bolinhas amarelas, representadas naqueles cromossomos esquemáticos. Isso vai resultar numa grande quantidade de enzima, ou seja, o herbicida, numa quantidade X, não vai ser suficiente para realizar essa inibição. E isso foi verificado nesse gráfico ao centro, onde nós temos plantas suscetíveis, que é o triângulo, com uma quantidade de cópias de apenas uma, e plantas resistentes que apresentam até 160 vezes mais cópias desse gene EPS-PS. No entanto, uma situação bastante contraditória é que esse aumento do número de cópias não está diretamente relacionado com o aumento da intensidade da resistência, ao menos na espécie Amaranthus palmeri. Então, isso ainda é uma situação intrigante, e certamente isso está relacionado a fenômenos epigenéticos, que eu vou falar mais ao final desta apresentação. Já se sabe hoje como é que isso ocorre, então existem elementos de transposição ou transposons, os chamados mites, nesse caso, que são então sequências de DNA que estimulam, que fazem com que esse aumento de cópias aconteça, e isso então resulta na resistência a glifosato. Esse é um fenômeno de descoberta bastante recente, de 5 ou poucos mais de tempo, e nós temos aí. Eu acredito que esse é uma situação que ocorre em várias espécies, que pode ocorrer em várias espécies resistentes a glifosato, e eu acho que é um mecanismo que nós devemos ter bastante atenção e passar a persegui-lo, a tentar entender como que esse produto funciona e avaliar a ocorrência desses transposons como sendo, então, um fator de origem desse processo. Mais uma vez, certamente, isso também pode estar relacionado a mecanismos epigenéticos. Nós temos uma situação mais recente, uma espécie chamada coxa, que nós não temos no Brasil, onde também foi verificado um aumento do número de cópias do gene EPS-PS, que está relacionado à ação do herbicida glifosato, onde, nesse caso, sim,
existe uma correspondência entre o aumento do número de cópias e o aumento do nível de resistência ao herbicida glifosato, como mostrado nessa figura. O que nós podemos tirar do ponto de vista prático dessa situação é o efeito do aumento de dose de glifosato, onde, no caso, em se realizando aplicações com doses constantes, com doses crescentes de glifosato, nós vamos estar realizando a seleção de plantas com maior número de cópias do gene EPS-PS, e assim com maior resistência a esse herbicida. Então, esse é mais um, não é o único, é um das várias situações onde nós temos que o aumento de dose de herbicidas não é um procedimento adequado para se controlar problemas de resistência de plantas daninhas a esses compostos. Ou seja, apenas a observação desse gráfico vai mostrar que em eu eliminando com uma dose X, com uma dose determinada do herbicida glifosato, que está no Y, isso é a dose letal, que mata 50%, não é a dose específica, mas o comportamento é evidente, mostrando que eu vou estar apenas tendo um controle totalmente paliativo, e aquilo que eu vou estar fazendo é uma situação ainda pior, que é tornando na minha lavoura as plantas resistentes a cada vez doses ainda maiores. A situação pertinente é usar herbicidas de diferentes mecanismos de ação para que todas essas plantas sejam eliminadas e esse processo deixe de existir na área que nós estamos tratando. Bem, essa lâmina, então, ela mostra o nosso conteúdo desta tarde de hoje, onde nós já superamos os itens, nós já passamos, já comentamos, os itens de número 1 e 2, que são principalmente, então, os processos relacionados ao local de ação. E nós vamos estar tratando, então, agora, da segunda parte, que são os mecanismos não relacionados ao local de ação. Mais adiante, nós vamos tratar de epigenética e das implicações finais. Os mecanismos não relacionados ao local de ação, o primeiro deles é tido como sendo a diminuição da absorção. Esse procedimento, essa análise é feita através da quantificação do herbicida, marcado radioativamente, que é absorvido através da cutícula. Existe grande discussão em relação à pertinência dessa determinação pelo segundo fato abordado no segundo triângulo desta lista, onde nós temos uma grande variação da espessura e composição da cutícula entre espécies, biótipos e também causado por fatores ambientais. Isso define que esse é um mecanismo de identificação não clara e considerado de pouca importância. Ou seja, se a simples variação da cutícula entre populações distintas, de locais distintos, ou até mesmo de uma mesma população, numa situação que a planta ficou em déficit hídrico por um número X de dias, ou de uma situação ambiental diferente, esses fatores causam variação na espessura da cutícula. Portanto, é muito pouco provável que esse seja um fator afetado pelo herbicida, principalmente porque a absorção ela é principalmente um caráter físico e tem pequena relação com situações biológicas que seriam, então, fatores de alteração que poderiam levar à ocorrência da resistência. Esse gráfico ilustra a variação da quantidade de glifosato absorvido ao longo do tempo na planta sorgo-alepense em populações suscetível e 4 populações resistentes, aonde, então, sim, a população número 2, circundada pela figura em vermelho, mostra que essa população tem uma menor absorção de glifosato. No entanto, ela é menor, mas assim mesmo ela é de aproximadamente 20% a 30%. Ela é diferente da população suscetível, ela é diferente das demais populações resistentes, mas o que se tem indicado é que essa quantidade, que mesmo sendo menor, em sendo de 20% a 30%, essa quantidade ainda seria suficiente para ser translocada e chegar até o local de ação e causar e resultar da morte da planta. Então, essas são situações típicas relacionadas à variação da absorção ou à diminuição da absorção do herbicida e que poderia estar relacionada à resistência a herbicidas, mas eu repito, em grande parte das situações, isso não tem sido
se constatar. O que é diferente do processo seguinte associado ao caminhamento do herbicida, que são variações da translocação. E aí eu chamo a atenção que a palavra variação ela é pertinente, porque nós podemos ter aumento ou diminuição da translocação como causa da resistência a herbicidas. Esse é um processo, então, que ocorre em vários casos. Esse exemplo apresentado é do capim amargoso, resistente a glifosato. A regulação desse fenômeno ela é pouco conhecida, mas a figura mostra, de uma forma bastante didática, o que acontece com a planta suscetível, que recebeu uma gota de herbicida naquela folha indicada, e que 4 dias após a aplicação, o produto, na população suscetível, foi translocado para praticamente toda a planta, que é aquela cor vermelha presente em raízes e demais folhas. Nas populações resistentes do centro e da direita, nós temos que o herbicida não se moveu da planta. A cor vermelha se mantém exclusivamente na folha tratada, mostrando que o herbicida não chegou até as raízes, não foi para demais folhas e principalmente não foi para a região do meristema, que é onde o processo de síntese de aminoácidos ocorre e aonde ele tem que ir para resultar na morte da planta. Então isso indica que sim, a limitação de translocação do glifosato está associada à resistência de capim amargoso ao herbicida glifosato, ao menos nessas duas populações. Não se sabe muito bem como que esse processo ocorre, ou por que essa ausência de translocação ocorre. Se tem aí situações específicas onde, em azevém, resistente a glifosato, se tem chegado a conhecimentos bastante interessantes. Na figura da direita, nós temos a população suscetível de azevém presente no Brasil, onde o pico maior com a letra CG indica a quantidade de glifosato, G, presente no cloroplasto, C. Na figura da esquerda, nós temos o azevém supostamente resistente, ou resistente, onde nós temos o pico CG, que se confere, que se relaciona à presença de glifosato no cloroplasto, de menor quantidade do que na população suscetível. E nós temos a presença de glifosato no vacúolo, que é o pico à esquerda da quantidade no cloroplasto. Mostrando, então, que, ao invés de estar onde deveria para ser efetivo, que é no cloroplasto, o glifosato foi depositado, aprisionado no vacúolo, que pode ser entendido como a lixeira da planta, é um local onde a atividade biológica é muito menor, não existe síntese de proteínas no vacúolo, e o glifosato, estando nessa organela, não vai realizar o seu efeito, e a planta vai sobreviver, ou seja, a planta é resistente. Nós temos aí, então, a quantificação desse processo, agora numa velha conhecida nossa, buva, Coriza canadensis, aonde, na situação da esquerda, quando o experimento foi realizado a 20 graus, ao invés de estar na barra amarela, que é no citoplasma, ao longo do tempo, o glifosato passou a ser presente cada vez mais no vacúolo, em uma situação muito similar àquela que eu mostrei anteriormente. No entanto, de uma forma bastante interessante, quando essa avaliação foi realizada aos 12 graus, esse fenômeno não aconteceu. Ou seja, grande quantidade do herbicida ainda permaneceu no citoplasma, que é onde ele tem que estar para ser ativo. E nessa situação, então, ele resulta em efeito na planta e a resistência, então, é bastante diminuída. Esse, então, é o resultado que um aluno nosso, o Giliard, trabalhou há um tempo atrás, e ele mostra claramente o que eu acabei de explicar. Aonde, na figura da esquerda, aos 25 graus, nós temos a configuração da resistência, onde doses até mesmo de 1.440 gramas de glifosato não resultaram em morte da buva. No entanto, a mesma população, quando tratada e crescida em situações de 12 graus, nós temos uma reversão total da resistência, onde doses até mesmo de 180 gramas causaram o efeito desejado. Então nós temos aí uma situação onde a resistência ocorre,
ela existe, e ela é de alto nível, e, no entanto, quando as plantas são tratadas numa situação de baixa temperatura, a resistência ela é revertida. A planta passa a ser suscetível. Quais são as implicações desse processo? Do ponto de vista prático, como que nós podemos analisar essa situação? Nós temos aí que isso pode ser de explicação, pode servir de explicação de variabilidade da eficiência de controle em diferentes lavouras, ou em uma mesma lavoura em situações de aplicação em diferentes períodos, caracterizada pelo efeito da temperatura. Ou seja, a aplicação foi feita ontem, foi feita semana que vem, e os diferentes padrões de temperatura podem estar relacionados a maior eficiência, mascarando ou, do ponto de vista positivo, controlando plantas resistentes. Nós temos aí, então, uma possibilidade de controle de buva através da aplicação de glifosato em condições de baixa temperatura. No entanto, infelizmente, nós temos outros mecanismos de resistência, conforme nós vamos ver nas apresentações, nas lâminas seguintes. Isso caracteriza, então, uma necessidade de conhecimento do mecanismo de ação para que essa estratégia possa ser utilizada. No entanto, independente dessa complexidade, eu chamo a atenção para que a gente tenha olhos abertos, no caso, conhecimentos abertos, para o entendimento dessas situações e conseguir utilizar isso como ferramenta de diagnóstico em situações onde, por exemplo, eu tenho situações não claras, que são aquelas que, num ano eu tive controle, no outro ano eu não tive controle. Ou de um lado da cerca teve, numa outra lavoura não teve. Ou a aplicação que foi feita ontem resultou em controle, em uma lavoura muito próxima, a aplicação que foi feita 3 dias depois teve um resultado diferente. Esse raciocínio pode passar pelo efeito da temperatura, especificamente quando o mecanismo de resistência a herbicidas for associado a esse procedimento. Nós chegamos, então, agora ao mecanismo AMI. Não sei se é AMI ou se é ODI, mas ele é, então, o aumento da metabolização associado ou como causa da resistência a herbicidas. Esse é um processo normal que ocorre não apenas em plantas, mas em todos os seres vivos, aonde nós temos 3 fases distintas da metabolização, aonde seres vivos detoxificam compostos tóxicos artificiais ou naturais produzidos pela própria planta, pelo próprio animal ou pelo próprio homem. Nós temos aí, então, principalmente, vários grupos de enzimas, onde as citocromo P450 e as GSTs estão principalmente associadas à fase 1 e à fase 2 da detoxificação, e isso tem resultado num mecanismo de resistência de maior complexidade, e o que é pior, em geral, relacionado à resistência múltipla, ou seja, as situações onde a planta daninha é resistente a herbicidas de diferentes mecanismos de ação, que é uma situação bastante preocupante e onde as possibilidades de controle passam a ser cada vez mais limitadas. Eu vou trazer 3 exemplos de como que o conhecimento de aumento de metabolização relacionado à resistência a herbicidas tem sido estudado recentemente. O primeiro deles, a forma que isso tem sido visto, é que no passado, esse mecanismo era tido como complexo, variável e imprevisível, e sendo associado a muitos genes. No entanto, atualmente, os cenários vêm se mostrando diferentes, onde nós temos alguns ou poucos genes em uma única espécie. E eu tenho visto que cada vez mais um conjunto de 10 ou 15 genes se repetem em espécies diferentes. E nós temos uma grande quantidade de avanço de métodos de estudo, principalmente moleculares, que têm nos indicado caminhos e têm nos mostrado alguns processos de simplificação que nós devemos estar atentos e usar isto como ferramenta. Os desafios são o entendimento de como que isso é regulado, a aplicação desses processos para o manejo da resistência e talvez usar isso com relação ao entendimento do efeito do ambiente e até mesmo de desenvolvimento de misturas, que é uma situação que eu acredito bastante, tem uma linha de pesquisa nesse cenário, com relação ao entendimento de como que isso funciona na evolução da resistência. E, obviamente, a situação mais pragmática é de como que isso pode ser usado para o desenvolvimento de métodos de diagnóstico.
Um dos primeiros exemplos, então, é aquilo que acontece com capim-arroz, Echinoclora cruzgali, onde nós fizemos uma avaliação já há algum tempo atrás, com um número bastante grande de populações, e a segunda e a terceira coluna mostram, através do uso de inibidores, a percentagem de redução da resistência. Então, esse é um método indireto, bastante usado, que indica o quanto que da resistência é revertida através do uso de inibidores, e esta é uma indicação da ocorrência de aumento da metabolização. Ou seja, em adição àquilo que mostra na quarta coluna, que é a ocorrência de mutações na enzima-alfa, no caso no gene ALS, que existiu em 3 das 6 populações afetadas, nós temos aí 4 delas que ocorre aumento de metabolização como causa da ineficiência de herbicidas ALS nessa espécie. O gráfico da esquerda, então, mostra a situação da bolinha escura, que é a situação onde foi usado apenas o herbicida imazethapir, e o quadrado mostra o efeito de doses crescentes desse herbicida em adição ao inseticida Malathion, um inibidor clássico de enzimas citocromo P450. O aumento, o ganho de controle relacionado ao efeito de Malathion é um indicador do aumento da metabolização como causa da resistência. Ou seja, quando o Malathion inibe enzimas P450, essas enzimas deixam de quebrar o herbicida e a planta passa a ser menos resistente, ou o herbicida passa a ter um maior efeito. No gráfico da direita, nós temos a quantificação de imazethapir, que foi feita numa planta suscetível tratada, numa planta resistente, então a quantidade do herbicida diminuiu, isso é porque a planta quebra o herbicida, e na barra bem à direita, nós temos que quando ocorreu a adição de Malathion, essa menor quantidade de imazethapir, que foi apresentada na barra ao meio, deixa de existir, porque a planta quebra menos o herbicida, e esse então é encontrado em maiores níveis, quase que superiores, quase que semelhantes na planta suscetível. Foi feita, então, uma avaliação de entendimento de quem estaria atuando nesta detoxificação. Então, o Gilliard Dalazen fez um estudo com vários genes e chegou ao resultado que uma GST, na figura da esquerda, um gene CYP, na coluna no gráfico da direita, e um fator de transcrição ao meio, mostrado ao meio, estão relacionados à resistência. Ou seja, em cada gráfico desses, a barra da direita mostra a planta resistente tratada como herbicida, que tem uma expressão superior desses genes em relação à planta suscetível, tratada ou não tratada, sendo então um indicativo de que esses genes, que conhecidamente, o CYP e os GST, conhecidamente estão associados à detoxificação de herbicidas em culturas ou em outras espécies daninhas, apresentam-se mais expressos nessas plantas resistentes e podem ser as causas de evolução da resistência nessas plantas de capim-arroz. Um outro exemplo bastante pertinente em relação à resistência AME, a resistência a aumento de metabolização, é aquilo que ocorre com a Zevem na Austrália. A Zevem na Austrália é literalmente uma draga para a detoxificação de herbicidas, onde existe plantas resistentes a herbicidas de 7 mecanismos de ação distintos em uma única população. E no conjunto da espécie, isso existe a herbicidas de 11 mecanismos de ação distintos. Praticamente, em várias lavouras da Austrália, não tem mais como ser efetuado o controle de azevém em trigo, que é a cultura mais importante de lá, se equivale àquilo que ocorre com soja para nós. Existem lavouras que não existe como controlar a azevém através de herbicidas, tamanha é a resistência múltipla em algumas populações. Aí, então, mostra a costa oeste da Austrália, o cinturão do trigo na Austrália, e as bolinhas vermelhas são lavouras com populações múltiplas, que são praticamente todas. Algumas existem resistência a apenas um herbicida, as bolinhas amarelas,
e apenas uma população suscetível mostrada pela bolinha verde. A sumarização de uma quantidade muito grande, talvez 30 ou até mais trabalhos que têm sido feitos com azevém naquele local, indicam que aumento de metabolização é o mecanismo de resistência ocorrente e responsável por esse grau de resistência extremamente grande. Não se conhece totalmente como que isso ocorre. No entanto, estudos recentes têm indicado 2 genes CYPs, um gene NO e uma glucosiltransferase como associados à resistência. Ou seja, então aquela situação que se tinha no passado, que é um número muito grande de genes, é um processo muito complexo, já passa a ser indicado que, sim, ele não é tão simples, ele não é monogênico, mas é um número não muito grande de 4 genes que estão relacionados a esse fenômeno de detoxificação. Recentemente, um estudo bastante específico tem mostrado que, através da transcrição de genes relacionados à metabolização de herbicidas, através de procedimentos moleculares bastante pertinentes, mostrou aí que fatores relacionados principalmente à expressão, os famosos dedos de zinco, ou podem estar associados, 2 deles, podem estar associados como mecanismos deflagradores, como mecanismos de disparo do aumento da expressão, contribuindo, então, e muito para o aumento do entendimento de como que esses processos ocorrem. Ou seja, isso sim tem uma grande complexidade, mas nós podemos fazer uso dessas informações e procurar entender aquilo que existe com os macros resistentes, nas condições pertinentes do Brasil, para fazer ganho dessa informação e também entender a dimensão do nosso problema. Recentemente se chegou, então, a um resultado que eu diria bastante pertinente e que ele quebra um tabu em relação aos mecanismos de resistência de plantas a herbicidas, que é a identificação de uma mutação em um gene citocromo P450 associado com a resistência causada pelo aumento da metabolização. Então, em Lolium rígido, aquele mesmo da Austrália, nesse caso resistente a herbicidas ACCase e ALS, se foi feito um estudo de sequenciamento em larga escala de RNA, se chegou ao resultado de 9 genes expressos diferencialmente. Desses genes obtiveram, então, vários alelos diferentes em plantas resistentes e suscetíveis. Se fez lá processos bastante sofisticados de transformação de plantas modelo com esses alelos, e também situações bastante simples de uso de inseticidas, da mesma forma como eu mostrei anteriormente, como indicadores da ocorrência da resistência. E se chegou à conclusão, ou à comprovação, bastante concreta, de que uma mutação em um determinado gene P450 está relacionado à resistência múltipla a herbicidas em azevém. Então, a mudança de um aminoácido A para P resulta, no caso contrário, do P, do suscetível, para o A, do resistente, resulta na ocorrência da resistência. Então, vejam bem, nós tínhamos no passado uma simplificação que dizia que a resistência causada por mutações no local de ação, que é a mais comum, que é a mais frequente, é então um processo relacionado à mutação. E até se tinha essa terminologia. Essa é a resistência causada por mutação. E as outras eram as outras. Não, biologicamente, as outras também podem estar relacionadas à ocorrência de mutação. Então, nós temos aqui a ocorrência de mutação não em um gene relacionado ao local de ação dos herbicidas, mas sim a ocorrência de mutação em um gene relacionado à detoxificação dos herbicidas, fazendo, então, com que a planta resistente tenha um ganho de função que lhe resulta em aumento da capacidade de detoxificar esses compostos. Então, eu diria, isso quebra um tabu. Isso é um marco em relação ao entendimento desses conceitos, indicando uma situação biologicamente ou do ponto de vista básico já comprovada, mas que do ponto de vista prático, várias situações eram ainda confusas
em relação a esta indicação. E esta é, então, conforme é mostrado, a primeira mutação de ponto em gene citocromo P450 associada à resistência a herbicidas. Um outro exemplo bastante pertinente relacionado à resistência à AME é aquilo que ocorre com a espécie Alopeculus myosuroides na Europa, especificamente na Inglaterra. É uma gramínea bastante comum naquela situação, que nós não temos no Brasil, mas eu posso dizer que, em termos de importância, ela se assemelha àquilo que está ocorrendo hoje com o nosso capim amargoso. No entanto, é uma espécie diferente. Quero dizer que, em termos de importância, ela se assemelha a essa situação. No mapa da esquerda, nós temos a grande frequência de ocorrência de resistência na região da Inglaterra, onde se produz trigo. A figura da direita mostra como que a resistência ao herbicida fenoxaprop está envolvida, como que o produto é detoxificado, e a indicação de que um gene GST é o principal player, é o principal agente envolvido nesse cenário. Uma situação bastante interessante foi feita atualmente através do desenvolvimento de um sistema imunológico muito similar ao sistema ELISA para a detecção da resistência a herbicidas causados por metabolização associada a esse gene em Alopeculus myosuroides. Então, aí, pesquisadores do norte da Inglaterra, Edwards e seu grupo, estão desenvolvendo um procedimento que vai proporcionar, por uma análise bastante simples, bastante direta, muito similar àquilo que ocorre para testes de detecção de eventos transgênicos, ou de outras situações relacionadas até mesmo à saúde humana, métodos, então, do tipo ELISA, onde apenas através de um extrato de folhas, a nível de lavoura, isso vai permitir a indicação do aumento da expressão deste gene. É importante mostrar que todos esses métodos, eles serão específicos para o gene no qual a construção foi efetuada, para o gene no qual o kit foi determinado, indicando, através daquelas linhas vermelhas e azuis, etc., a ocorrência da resistência. Então, nesse caso, nós já saímos da situação básica, que é apenas o conhecimento de qual é o gene que está relacionado a esse processo, e estamos vivendo uma situação onde esse conhecimento está sendo usado para o desenvolvimento de um produto de diagnóstico para ser usado a nível de lavoura. Quais são as consequências desse processo relacionado ao aumento de metabolização? Nós temos uma grande importância disso associada ao uso de subdoses ou doses crescentes. Também de aplicações em estágios avançados. Tolerância a escapes em plantas halógenas. E pode ser variável. Todas essas situações indicam que esses procedimentos contribuem para o aumento da pior resistência existente, que é a resistência AME, a resistência causada por aumento de metabolização. Como é que eu posso raciocinar para evitar esse problema? Primeiro checkmark ali, o primeiro checklist, mostra a atenção em relação aos fatos acima. Ou seja, eu não posso correr, eu não posso usar subdose e eu não posso correr atrás da resistência com doses crescentes, porque eu vou estar contribuindo para a resistência AME. O segundo ponto é a rotação de herbicidas com diferentes mecanismos de detoxificação. Esse conhecimento está sendo construído e ele ainda não existe, mas nós já podemos pensar em relação a isso. Oportunidades: desenvolvimento de métodos de diagnóstico, desenvolvimento de sinergismo e, talvez, descoberta de outros processos de resistência. O grande fato alarmante disso é que a resistência AME está frequentemente relacionada à resistência múltipla. Ou seja, aquela P450, aquela enzima, é selecionada em relação a um herbicida, mas por tabela ela também passa a detoxificar outros herbicidas ou até mesmo herbicidas de diferentes mecanismos de ação. Outro mecanismo de resistência bastante atípico e bastante recente, ainda relacionado aos mecanismos não RELA, ou não relacionados ao local de ação, é a resposta a estresse oxidativo.
que é a chamada ocorrência de rápida necrose. Então, isso foi observado em plantas nos Estados Unidos, da espécie Ambrosia trífida, aonde, ao invés do herbicida glifosato, no caso, será absorvido, se translocar na planta e causar os sintomas que nós conhecemos. Poucas horas após a aplicação, ocorrem sintomas de rápida necrose, como se fosse aplicado um herbicida de contato. Nessa situação, o herbicida não se transloca na planta, ele não atinge os meristemas dessa planta, a planta, então, não morre, ela rebrota e continua crescendo normalmente. Não existem ainda explicações concretas de quais são os processos relacionados às causas desse processo. No entanto, já se configura como um mecanismo totalmente distinto daquele que nós observamos até então. Por isso, então, ele é abordado aqui como um quadro mecanismo não rela e assim denominado de rápida necrose ou resposta a estresse oxidativo, que está muito mais relacionado à consequência, ao efeito de uma alteração que, eu repito, nós não sabemos exatamente como que é originada. Nós vencemos, então, os dois principais processos relacionados ao mecanismo de ação de herbicidas, aqueles que existem conhecimentos existentes, e passamos para a parte final, então, que é na abordagem de como que a epigenética pode estar relacionada a esse processo. Existem poucos estudos sobre isso, existe uma complexidade grande relacionada a possíveis interações, e existe uma grande chance disso estar associado ou ocorrer de forma independente, ou principalmente relacionado a genes conhecidos associados à resistência, dos quais eu já falei nesse momento. A aluna Catarina Marcos fez um estudo avaliando aí uma grande diversidade de mutantes epigenéticos de Arabidopsis com relação ao efeito de glifosato, imazetapir e 2,4-D. E encontrou um mutante encontrado circulado em vermelho com um efeito bastante diferencial em relação à planta não tratada, em virtude do efeito desses diferentes aminoácidos. E encontrou aí que esse mutante, denominado ROS1, um repressor de silenciamento, como mostrado nessa situação, pode estar associado a diferente expressão de enzimas GST, P450 e talvez outras, e isso poderia estar relacionado à ocorrência da resistência. O estudo foi seguido às situações de avaliação da metilação e de RNA-seq e concluiu que o herbicida imazetapir resulta em alterações globais no padrão de metilação. Que duas rotas, ROS1, que eu acabei de mostrar, e uma rota da síntese de flavonoides, TT7, ambas até então não caracterizadas como importantes para a detoxificação de imazetapir, podem ser importantes na resistência a esse produto. Vários genes, ou alguns genes relacionados com a resistência AME, apresentaram variações epigenéticas na região do promotor. Ou seja, esse pode ser um fator de aumento da expressão desses genes. E que novos conhecimentos sobre o efeito epigenético na tolerância e na resistência a herbicidas, principalmente relacionados ao aumento de metabolização, poderão vir, e certamente virão, de estudos relacionados à epigenética, que eu falei há pouco, são bastante recentes. Indo na parte final, então, quais são as implicações e necessidades e oportunidades em relação a esse assunto? Onde nós temos o diagnóstico da resistência a herbicidas em lavoura. A magnitude do problema da resistência, em comparação com a forma atual de identificação, onde em vários casos nós temos situações do tipo, acho que é resistente, no meu entender, ela não é compatível com o tamanho da nossa agricultura, com o montante de recursos envolvidos e com os prejuízos existentes. Ou seja, tal qual como existe para o diagnóstico de doenças ou de várias situações, nós temos que caminhar para situações mais concretas de diagnóstico da resistência. E aí nós temos situações convencionais de execução desse processo através da aspersão de herbicida, de métodos de incubação de plantas e do uso de métodos moleculares, onde a resistência associada ao local de ação alterado, a resistência lá, isso é um procedimento de execução bastante fácil. No entanto, obviamente, situações relacionadas à resistência AME, por ser um mecanismo mais difícil,
mais complexo, isso demanda um maior volume de trabalho. Aqui nós temos um estudo que mostra situações exequíveis já existentes para diagnóstico da resistência em situações de planta, semente, afilhos, plântula, métodos bioquímicos e métodos moleculares, podendo ser utilizado em diversas situações, a campo, laboratório, casa de vegetação, diferentes épocas do ano, proporcionando a identificação da resistência. Um outro amadurecimento que nós podemos ter é as pressuposições sobre o nível da resistência e mecanismo de ação de herbicidas. No passado, nós tínhamos situações do tipo: o nível de resistência é alto, então a resistência é local de ação alterada. Ou o nível de resistência é baixo, então o mecanismo de resistência é aumento de metabolização. E a existência, o diagnóstico, o conhecimento de um mecanismo em uma certa população poderia explicar o que acontece com outras populações. Atualmente, tudo isso caiu por terra, porque nós temos situações de ocorrência de mutação no local de ação que resulta em baixo nível de resistência, como ocorrente em arroz vermelho e em várias situações com resistência a glifosato em várias espécies. Nós temos plantas com alto nível de resistência causado por AMI em óleo, por exemplo, que é, então, a resistência de metabolização, resultando num alto nível de resistência. E essa transposição de conhecimento de uma população para outra não é pertinente. Ou seja, é necessário que isso seja visto com maior atenção. Nós tínhamos situações de, no passado, o local de ação era definido como de um gene único, alto nível de resistência, com penalidade de crescimento. As implicações são de critérios de diagnóstico simples, ausência de interação com o ambiente. No momento atual, nós temos mecanismos mais complexos e que necessitam adequação dos conhecimentos existentes em relação à variabilidade desses diferentes mecanismos de ação. As implicações mais diretas, sim, nós temos que a necessidade de rotacionar herbicidas de diferentes mecanismos de ação é o procedimento mais importante. Nós podemos usar isso para o desenvolvimento de métodos de diagnóstico da resistência a herbicidas. E no futuro, talvez nós teremos situações ainda mais pertinentes, que é de rotacionar herbicidas de diferentes mecanismos de resistência. Então, uma coisa é mecanismo de ação do herbicida, outra coisa é mecanismo de resistência das plantas. Não adianta ficar mudando de mecanismo de ação se todos eles serão detoxificados pelo mesmo processo. Então, nós estamos caminhando para a elucidação, para o clareamento desse cenário, para, quiçá, no futuro, ter uma melhor racionalidade desses sistemas de rotação. Que eu repito, já são difíceis quando se pensa em rotacionar herbicidas de diferentes mecanismos de ação, que é o número 1, e isso vai ser ainda mais complexo quando passar a ser possível, mas vai ser muito mais efetivo, eu diria, com relação ao número 3, de rotacionar herbicidas de diferentes mecanismos de resistência. As considerações finais são que sim, nós temos os mecanismos LA, que são simples, e os mecanismos AMI, ou ODI, que são os mais complexos. Nós temos grandes avanços nesse conhecimento. E isso talvez é uma das áreas de maior ebulição na ciência vegetal, tal qual é a magnitude de diversidade de conhecimentos totalmente novos que estão sendo descobertos recentemente. É uma área de grandes dificuldades, mas também de grandes oportunidades para o desenvolvimento de conhecimentos e produtos. A resistência a herbicidas AMI é um problema, eu diria, alarmante. Já tem se configurado como isso em vários locais do mundo. E existe necessidade de conhecimento para o planejamento do uso de herbicidas e desenvolvimento de métodos de diagnóstico para que o problema seja manejado adequadamente daqui para frente. Com isso, então, meus senhores, eu quero dizer que foi uma satisfação muito grande apresentar esse conteúdo nesse webinar de hoje. Eu sou muito grato pela presença e pela audiência de vocês e ficarei mais grato ainda em responder as perguntas que nós vamos passar, então, para esta parte a partir de agora.
Professor, a primeira pergunta é do Renato e ele quer saber: em relação às plantas infestantes, gostaria que o senhor esclarecesse a diferença de tolerância e resistência e qual predomina entre as plantas infestantes. Exatamente, Renato. É uma questão de, basicamente, nomenclatura, mas que tem uma importância grande e eu estou bastante feliz que você fez essa pergunta. Tolerância é definido como caráter natural de variação de suscetibilidade entre diferentes espécies. Então, por exemplo, culturas que não morrem pelo efeito de um herbicida, naturalmente, sem ser transgênicas, elas são denominadas como tolerantes àquele determinado herbicida. Espécies invasoras que não morrem naturalmente pelo efeito de um herbicida, que nunca morreram pelo efeito de um herbicida, são chamadas tolerantes. Então, por exemplo, picão preto não morre pelo efeito de poste. Picão preto é tolerante ao efeito de poste. Nunca morreu e nunca vai morrer pelo efeito desse herbicida. No entanto, resistência é o caráter adquirido. Resistência, eu me refiro, se refere, quando uma planta morria pela ação de um herbicida, ou seja, ela era suscetível, e em virtude de um desses mecanismos que eu abordei, ela passa a não morrer. Então, nesse caso, ela é dita como resistente. A Raquel disse: boa tarde, professor. Poderia explicar novamente como a planta daninha consegue modificar o local de ação do herbicida? Raquel, eu vou voltar à figura mostrada no início. Nós estamos tendo aí uma mudança de telas, que talvez vocês estejam observando, mas eu estou quase chegando, cheguei. Então, naturalmente, o DNA de uma determinada planta, que codifica para a enzima ALS, ele vai resultar nos aminoácidos, por exemplo, presentes na figura C. O herbicida, pela sua conformação estrutural, ele vai se ligar, ele consegue, em função dessa estrutura, se ligar nesta enzima e realizar o seu processo de inibição, que vai levar a planta à morte. No entanto, mutações ao acaso vão fazer com que, por exemplo, aquela prolina 197, aquele P197, ao invés de ser P, aquele aminoácido, naquela posição que codifica para aquele aminoácido, ocorreu uma mudança do DNA, ocorreu uma mutação, ocorreu uma troca de uma base do DNA naquela posição, que ao invés de codificar para uma proteína, para uma prolina, vai codificar para uma serina. No caso, ao invés de ser um calinho daquele tamanho, ou um aminoácido com essa conformação, ele vai ser um aminoácido com outra polaridade, com outra estrutura, com outra afinidade. E isso vai fazer com que aquela perninha vermelha do herbicida não consiga mais se ligar, porque ao invés de ser um P, prolina, nós teremos um S, serina. E dessa forma, a afinidade do herbicida pela enzima vai diminuir, o herbicida não vai causar o efeito e a planta vai morrer. Então, basicamente, esse é o efeito. É muito similar ao processo chamado chave e fechadura, onde uma chave entra exatamente em função dos seus dentinhos no buraco da fechadura. Se existir uma mudança na combinação existente no interior da fechadura, os dentinhos da chave não vão mais conseguir entrar na fechadura. E dessa forma, a chave não vai mais funcionar. O herbicida não vai mais funcionar devido a esse processo de mutação na enzima alfa. A próxima pergunta é a seguinte: professor, de certa forma, o estudo relacionado a plantas resistentes a herbicidas contribuiu no processo de criação de culturas OGMs? É difícil dizer o quanto isso contribuiu, porque ambos os processos já eram previstos há muito tempo atrás. Eu diria, já desde o início do desenvolvimento. Plantas daninhas resistentes a herbicidas existem desde 1950 e alguma coisa, 1957.
No início dos anos 70, esse procedimento da chave e da fechadura já foi conhecido. Ou seja, sim, nós temos aí quase 50 anos de conhecimento desse processo. Então, os processos atuais de desenvolvimento de culturas transgênicas, eles são muito básicos, eu diria. Do ponto de vista de funcionamento, eles são muito básicos e, de forma independente, era passível de entendimento e de desenho dessas situações do ponto de vista teórico. O que eu acredito que sim, no futuro, o homem vai aprender com o mato outros mecanismos de resistência, naturalmente existentes em matos. E isso sim, talvez, vai poder ser empregado para o desenvolvimento de outros eventos resistentes a herbicidas. A próxima pergunta é a seguinte. Professor, o herbicida que permite a inibição de plantas daninhas durante 365 dias pode causar resistência em alguma planta que atualmente não apresenta resistência ao princípio ativo? Basicamente, nós temos que desenhar aí um cenário prático. Um herbicida tendo efeito 365 dias, ele é um produto de solo. Então, seria um herbicida pré-emergente que estaria presente no solo, no caso, constantemente, e isso iria, então, sim, contribuir para o aumento da pressão de seleção. Então, nesse cenário, a resposta da tua pergunta é sim. Eu tenho uma maior pressão de seleção devido a um herbicida que constantemente vai estar atuando sobre a planta, e isso aumenta a chance da ocorrência de resistência. Do ponto de vista prático, nós temos uma outra implicância, uma outra implicação, porque, em geral, herbicidas pré-emergentes são seguidos de outros herbicidas pós-emergentes, que, nesse caso, então, a possível evolução da resistência vai ser controlada por herbicidas que irão ser usados na sequência. Por isso que, em geral, de uma forma bastante geral, existe uma pequena ocorrência de resistência a herbicidas pré-emergentes. Vamos para a última pergunta, é a do Tiago, e ele diz: Professor, o senhor poderia citar um exemplo de rotação de resistência para controle de bulva, citando os herbicidas utilizados? Bem, nós temos aí, então, situações relacionadas ao manejo de bulva para dessecação, onde o uso de herbicidas, além do próprio glifosato, mas como os herbicidas auxínicos, no caso 2,4-D, o herbicida paraquat, o herbicida sulfenacil, produto que inibe a protox, o herbicida glufosinado de amônio, Finale. Nós já chegamos aí, então, a 3 a 4 mecanismos de ação distintos, que podem, então, ser usados como produtos de mecanismos de ação diferentes para o controle de bulva. Obviamente que, em se falando depois de herbicidas pré-emergentes, nós temos aí uma série de diversos outros herbicidas que inibem a protox, como flumizin, como sulfentrazone. Nós temos herbicidas que inibem a enzima LS, como Spider. Nós temos Dual, nós temos pendimetalin. Nós temos aí, então, uma série de herbicidas pré-emergentes. Então, aí nós já falamos de 9 mecanismos de ação distintos que podem ser usados para o controle de bulva. Muito bem, então, meus senhores, nós chegamos ao final desta apresentação. Nós tratamos, então, de um assunto, sim, bastante específico, e eu serei bastante grato em responder as demais perguntas depois por e-mail, ou vocês podem me comunicar através de e-mail, que certamente está disponível no próprio webinar, ou por telefone, ou principalmente quando a gente nos encontrar em algum evento, ou em alguma situação, ou até mesmo, obviamente, no nosso local de trabalho. Muito boa tarde a todos e muito obrigado pela participação.